Afinal, o que é mediunidade e como você pode reconhecer essas características em você? Nem todo médium dá passividade, nem todo médium está permitindo que um espírito manifeste através de si. Ainda assim, a manifestação da mediunidade está presente. Vamos entender mais sobre isso? Esse é o tema de hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito conhecido, que é a mediunidade. Contudo, a maioria das pessoas vê a mediunidade como um fenômeno único no qual se dá passividade ou se tem sensibilidade à presença de espíritos. No entanto, a mediunidade é um fenômeno mais amplo que isto. E, claro, dar passividade a espíritos ou, de alguma maneira, ser influenciado é parte da mediunidade, mas não é a única manifestação da mediunidade. Muitas pessoas são sensíveis à energia e têm características desse tipo de manifestação mediúnica, mas não reconhecem. Vale a pena fazer aqui uma ressalva que o fato de que nós, em português, somente utilizamos a palavra médium e mediunidade. Mas em inglês existem duas palavras diferentes, o que é muito conveniente porque permite essa distinção. Porque existe a palavra medium, que é ser um médium, ou mediumship, que é a mediunidade, mas existe uma outra palavra que é channeling, que é o fenômeno da canalização que está dentro da mediunidade, é uma das manifestações da mediunidade. Eu penso que em algumas áreas ainda falamos canalização, mas não é um termo tão comum. Então, o que é uma pessoa ser médium ou ter muita sensibilidade a energias externas? Porque o mundo ele é todo feito de energia e nós estamos trocando energia o tempo todo, com pessoas físicas, com pessoas não físicas, espíritos, e também com ambientes. Uma pessoa, quando ela tem muito essa característica da mediunidade, ou é muito médium, ela é mais aberta às energias fora dela do que tem controle ou é conhecedora das energias dentro de si, dela própria. Então ela vai num determinado ambiente e o padrão do ambiente, as pessoas que estão ali, as situações que já ocorreram, a própria energia do ambiente começa a trazer para ela uma determinada influência. Então ela vai se sentir cansada, ela vai se sentir contaminada, ela se sente mais irritada. Às vezes há pessoas que em determinados locais não conseguem se concentrar, não conseguem tirar um determinado tipo de pensamento da mente, embora a pessoa pense, isso não tem nada a ver comigo. Por que é que eu estou pensando isso aqui? E, coincidentemente, o pensamento começa naquele lugar específico. Estamos falando, neste momento, de um local que influencia. Então, veja que até certo ponto a pessoa foi sensível muito à energia externa. A energia externa influenciou, chegou até ela. E ela passou a ter repercussões, passou a ter sintomas, pensamentos, emoções e até mesmo sua própria energia passou a ter o padrão dessa energia que está à volta. Isso é um tipo de mediunidade. Outro sintoma sério de quem tem mediunidade é sentir que a energia das pessoas à volta lhe faz mal ou lhe contamina. Não é exatamente que só há energia ruim, é que quando as energias estão boas, a pessoa segue normal. Mas quando as energias estão mais pesadas, fica muito mais difícil para ela. Veja que não é só a energia estar pesada, estar ruim. Vamos acrescentar uma outra coisa aqui. Nós vivemos todo o tempo numa fricção de auras, não é assim? Principalmente para quem está num grande centro urbano. Nós estamos sempre com pessoas à volta, ou a maioria das vezes. Muitas pessoas moram em apartamentos e tem vizinhos que estão ali pertinho, é só uma parede que separa às vezes, e às vezes cama com cama. Nós estamos muito tempo em contato com as energias de outras pessoas. Um indivíduo com a característica da mediunidade vai sentir isso muito mais. Vai estar, por exemplo, num ambiente com muita gente e vai se sentir drenado. Por quê? Alguém foi lá e vampirizou? Essa pessoa está assediada ou tem um obsessor? Não necessariamente. Às vezes, a própria condição de contacta a energia de um e de outro, e ela deixa um pedacinho dela com cada um e pega um pedacinho de cada um. Por quê?
porque ela é muito aberta, muito ligada nas energias externas a ela. E com isso, ela vai padecer muito. Este tipo de situação é o tipo comum para essa pessoa que é muito médium. Outras vezes acontece assim, a pessoa está concentrada ou há momentos específicos que algo muda na energia dela e em geral não é muito de vez em quando, não, é algo mais ou menos comum para ela e ela sente como se houvessem muitos pensamentos ao mesmo tempo na mente dela. E ela não consegue focar em nenhum. É um tipo de desconcentração por uma questão de um ruído mental em que há tantas diferentes manifestações, interferências e informações à volta que a pessoa não consegue distinguir. Outro exemplo de alguém que tem muito este fenômeno da mediunidade. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem confusão mental é médium, porque a pessoa pode ter um problema psiquiátrico. Então, eu não estou dizendo que toda condição assim é uma mediunidade. Mas há pessoas que são absolutamente normais, equilibradas, têm bom senso, observam isto dentro dela e não sabem como compreender o fato de ela, às vezes, na casa de um determinado parente, ter pensamentos muito estranhos. Na casa de outro parente, se sentir cansada toda vez que vai, parece que o corpo pesa 1 tonelada. Então, isto é a mediunidade, o que não quer dizer que a pessoa que tem este tipo de fenômeno está dando passividade a um espírito. Às vezes a pessoa é extremamente estável na sua manifestação, consegue observar tudo isso acontecendo, observa que ela está drenada, que ela está cansada, que este é um padrão para ela, e dentro da sua autodefesa ou até mesmo da sua estabilidade energética, ela mantém a rigidez dela própria como uma consciência centrada, ela se mantém centrada nela própria, ela é ela. Mas as energias de espíritos, as energias do ambiente, as energias das pessoas, às vezes a mesma energia de um determinado assunto, aquilo vem até ela tão forte e ela é tão sensível que termina por transformá-la. Então, até que ponto nós podemos identificar os diferentes tipos de manifestação nossa quanto à nossa sensitividade energética, sensitividade do mundo não físico, espiritual, extrafísico, sensitividade também dos espíritos próximos a ela. E isso tudo leva a essa predisposição a ter muitos altos e baixos, às vezes a ter muitos sonhos estranhos, acordar no meio da noite sem razão. É muito importante que uma pessoa que tem essas características não pense que isso é algo negativo. Isso é positivo. É uma maneira da gente perceber o mundo, é uma sensibilidade, mas, por outro lado, essa pessoa tem ainda mais necessidade de limpar suas energias, de manter o equilíbrio dos seus chakras, de compreender como cada situação, cada pessoa, cada relação influencia ela. Senão, ao invés dela tornar-se forte, saber como lidar com as coisas à sua volta, ela acaba se tornando uma pessoa que é tão sensível e tão frágil que está todo o tempo como que se observando, se vigiando, para não permitir que estas energias à sua volta a tirem do equilíbrio. Então fica uma vida difícil, fica uma vida de fazer esforço todo o tempo para ser ela própria e para estar equilibrado, e esse esforço é feito muito mais para a grande maioria das pessoas do ponto de vista de tentar controlar-se, ou seja, refrear sua manifestação e manter-se rígido, estável, equilibrado, do que do ponto de vista energético. Mas a coisa principal a se trabalhar aí é o nosso campo energético, porque o nosso campo energético deveria ser sensível a tudo isso, mas criar um tipo de um amortecimento quando essas informações vêm e nós queremos saber o que está à volta, não queremos perder a sensibilidade, mas quando as informações vêm, elas amortecem um pouco antes de chegar até nós. E isso é algo importante para quem tem esse tipo de característica. O exercício que eu mais recomendo nesse caso é a OLV. Eu sei que eu falo muito da OLV porque eu estudei profundamente, estudo e sei dos efeitos. Só que uma pessoa que tem essa característica de ser muito aberta, não é qualquer terapia superficial ou trabalho mais leve de energia que consegue ajudá-la.
Às vezes, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá, gente? Falando que há muitas formas de autodefesa e muitas formas da gente trabalhar com energia. E depende da gravidade das situações, da sensibilidade da pessoa, às vezes técnicas mais simples ou técnicas que requerem menos esforço podem funcionar. Mas quando a pessoa é muito aberta, muito sensível, tem muitas dessas flutuações energéticas, está muito predisposta a tudo isso, ela precisa de uma técnica que vá à raiz dos chakras, à raiz do seu corpo energético, para ir deixando a sua energia cada vez mais forte e criar esse amortecimento natural. Tudo chega até ela de maneira mais, é quase como se fosse mais devagar, mas não é que é mais devagar, é que amortece, dá tempo dela observar, pensar, aprender com aquilo, reagir, e é isso que nós queremos. Então saiba distinguir. Você sofre alguma coisa com essa situação da mediunidade, mesmo que você não seja necessariamente uma pessoa que está trabalhando com ser médium consciente ou inconsciente? Essa é uma coisa muito séria. Tem pessoas que elas acabam no dia a dia tendo essa situação da mediunidade e até canalizando um pouco sem dar-se conta de quando é que elas estão sob influência. Então, é um outro tema aqui para nós falarmos. É isso aí. Muito para a gente aprender e muito para nós cada vez mais nos equilibrarmos energeticamente. Um grande abraço para vocês. Espero que a informação lhes seja muito útil. Até mais.